Boa noite. Desculpe aí o pequeno atraso, mas por incrível que pareça, eu estava me despedindo dos filhos que estavam saindo à noite. Hoje tem a final do Flamengo, final não, um jogão do Flamengo, então eu também estou concorrendo com o Flamengo para contar com os filhos em casa. E aí eu fui me despedir dos dois, um foi pro jogo, o outro vai voltar para São Paulo, então ficou movimentado aqui. Boa noite. Bem, tema de hoje é saídas à noite de filho adolescente. Comecei a semana perguntando a vocês como que vocês lidam com essa situação em casa, quando chega esse momento, né, que é inevitável. E algumas pessoas reagiram assim com muito espanto e com muito medo. Eu tive relatos de mães dizendo que tem muito medo da violência, que tem muito medo da incompetência, no sentido de a incapacidade, a insegurança com o filho, de filho dar conta de estar na rua, de se comportar sozinho na rua. São preocupações mais do que naturais, né, de pai e mãe. E eu venho aqui hoje bater um papo com vocês muito mais para compartilhar não só a experiência, mas também trazer uma reflexão, um item a mais. Um item a mais porque normalmente quando a gente fala de saída à noite de filho adolescente, a gente logo remete à questão de segurança, né? E a gente tem uma série de sites, de links, de especialistas dando muito boas dicas sobre as regras a serem estabelecidas, os cuidados que os pais devem ter com relação a essas regras, a como estipular. Eu mesma escrevi alguns artigos falando sobre... Oi? Olha, ó, voltou. Dá um oi aqui. Vem cá, dá um... Não. Dá um oi aqui. É que o Novo Rio é o rodoviário do Rio, né? É. Faz aí. Tchau. Desculpa. Tudo ao vivo, viu? Então, eu sou a sexta de 6 filhos, temporona. Eu convivi com muitos irmãos e com muitos sobrinhos antes de ser mãe. Então eu assisti muitas situações como essa, diferentes experiências de diferentes pais e famílias, e observava muito como era, como que os pais lidavam com isso e os filhos também, as reações e tal. Então eu achava que na minha vez eu me sairia bem, que eu estaria super tranquila, que eu já saberia como lidar, que eu não teria essa preocupação toda exagerada. Ledo engano, né? Eu tive abreviado até um pouquinho essa angústia, porque o mais velho, esse que veio falar com a gente aqui, ele demorou um pouquinho até se interessar de sair à noite. Para meu alívio, por um lado, e minha preocupação por outro, para você ver que mãe nunca sossega, né? Então eu ficava preocupada pelo inverso, pelo oposto, porque ele não tinha interesse de sair. E aí são outros 500, é outra história. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a questão é que o mais novo, ele sim sempre foi de sair, de curtir, de querer experimentar, de se juntar ao grupo e querer fazer programas diferentes, de ganhar sua autonomia muito cedo. Então o mais novo sim, desde os 14, ele começou a pedir, a querer realmente negociar ou me convencer e, enfim. Então, diante desse quadro, eu comecei a ficar bastante insegura. Então, aquela calmaria, aquela, né, ia ser a mãe descolada, que não ia me preocupar com isso. Na prática, foi outra história. E, por conta disso, eu tive que começar, obviamente, a me inteirar sobre o que eu precisava atribuir como regra, o que eu precisava ficar no controle ainda, enfim. E sobre essa questão de controle, regras, como eu disse, a gente já tem bastante informação útil e bastante prática na internet. Se vocês buscarem lá
saídas à noite, ou até regras para saídas à noite, o que combinar. Existem artigos, existem especialistas falando sobre isso com muita propriedade, com bastante utilidade prática. E, de novo, no meu site eu também tenho o arquivo sobre isso, como estipular regras e até quando ele burla essas regras, o que a gente faz, como é que a gente deve entender isso, pelo menos na minha experiência. O que eu venho trazer para vocês hoje aqui é um aspecto adicional e foi tema do artigo novo de terça-feira, de ontem, que eu publiquei. É um olhar que aí deixa de lado toda essa questão de regras, as questões práticas da gente se preocupar com as saídas à noite de filho adolescente. Segurança, hora para voltar, com quem vai, como volta, quando burla, etc. Isso daí a gente vai deixar com um parêntese e a gente trata em outra ocasião se alguém tiver interesse de discutir isso mais profundamente. O que eu venho trazer aqui para a gente hoje é um adicional que eu sentia falta. Então eu tinha estipulado, como eu disse, desde os 14, meu filho hoje recentemente completou 16, ele desde os 14 ele começou a querer sair. E aí eu corri para realmente estipular essas regras e me manter no controle, um mínimo de controle inicial, um mínimo não, bastante controle ainda inicial, porque eram os primeiros passos dele para essa novidade e para mim também. Então veio aquela angústia, aquele medo de o tempo inteiro ficar ligando, de o tempo inteiro mandar mensagem. Já aconteceu de ele não ter bateria para me atender, e aí a gente já viveu essa situação e é angustiante, passa tudo na cabeça, né? Só que ainda assim, por mais um ano, com o exercício, com essa experiência, eu ainda me sentia muito angustiada. Eu ficava, nossa, mas já era para eu ter relaxado um pouco, porque a experiência vai mostrando os caminhos, as melhoras necessárias, né? O que a gente precisa ajustar. Mas eu ainda ficava muito inquieta. E aquilo ia me consumindo de eu sofrer mesmo, sabe? De ficar mal durante a madrugada, acordar assustada, ficar rezando, pedindo proteção e pensando as coisas, piores coisas de filho na rua. E aí eu parei e falei, não dá para viver assim, né? Primeiro porque é uma experiência inevitável e mais que inevitável, é uma experiência muito importante, fundamental para o desenvolvimento do filho, para ele ganhar maturidade, para a gente formar um adulto independente. Ele precisa passar por isso e a gente também. E a gente, como pai e mãe, passar por isso angustiado o tempo inteiro, em alto grau de estresse, é um horror, né? Eu não sei como é que é isso para vocês. Comentem aí, me mandem comentários para a gente poder trocar essa experiência. Mas no meu caso, eu continuava muito angustiada, apesar das regras, apesar de tudo ajustado e apesar de ele até cumprir com as regras, o que era já um alívio para mim, né? E aí eu comecei a reparar o que faltava, do que eu sentia falta, o que realmente o que realmente me causava aquela angústia, já que ele estava cercado de segurança. O que eu podia fazer em termos de segurança, eu já estava fazendo. O que eu podia cercar de ajuda e orientação sobre como se comportar lá fora, os cuidados com as pessoas, com as situações, tudo eu já estava fazendo. Então não me restava muito mais do que simplesmente ir soltando aos poucos. E esse soltar aos poucos é que eu descobri que era a raiz daquela angústia que ainda ficava, aquele gostinho ainda de medo, sabe? E esse apego ao filho é que estava realmente me consumindo. Ao mesmo tempo que eu sabia que era importante ele criar essa independência e aprender a manejar a própria vida aos poucos, com as saídas à noite, eu segurava, eu ficava muito tensa de, não, eu não vou deixar, não, eu vou puxar mais um pouco.
E tem um artigo que eu falo sobre isso, que é educar filho adolescente é empinar a pipa, né? Então aquele controle de dar a linha e puxar, eu não estava sabendo muito bem como dosar isso. E eu acho que a maioria dos pais passa por isso, né? E que é natural. Então, chegou um ponto que no ano seguinte, ele já com 15, ele falava assim: mãe, já tô tanto tempo já saindo, já era hora da gente começar a estipular novas regras, né? Eu acho que já mereço algum pouco mais de confiança. E aí a gente começava a conversar sobre isso. E quando eu mostrava para ele qual era o meu medo, qual era a minha preocupação, ele me trazia justificativas, argumentos que me tranquilizavam de certa forma e mostravam que ele estava aprendendo a lidar com essa situação também. Que a experiência que ele estava vivendo estava servindo realmente na prática para ele amadurecer. Então, nessa troca de preocupação e o desejo dele de voar, a gente foi se ajustando. E aí todo aquele apego que eu estava sentindo de não deixar ele voar, de não deixar ele seguir, ele foi diminuindo. E no artigo que eu escrevi, que eu publiquei, eu trouxe uma consideração que me fez lembrar exatamente nesse momento de conversa com ele, de uma observação, de uma convivência com uma pessoa muito próxima, que era pai e mãe de um jovem, homem também. E quando eu ficava na casa deles, era muito curioso, porque de madrugada eu acordava com o ruído da conversa do pai com o filho de madrugada. Aquilo foi tão bacana, aquilo foi tão diferente, que nunca tinha me ocorrido que isso poderia fazer diferença. A gente escuta muito pai e mãe falar que uma canseira, dá medo. Acordar de madrugada assustada. Eu não durmo, eu fico acordada a madrugada inteira, esperando e com medo de receber alguma notícia ruim. E naquele caso, naquela casa, eu vivi uma situação diferente. Primeiro porque não era a mãe que acordava para receber o filho, era o pai. Ele mexia na maçaneta, ele mexia na fechadura para rodar a chave e prontamente o pai se levantava. E quando ele se levantava, não era uma questão de ele ir lá, e aí, o que você fez? Era uma questão de bater um papo. Pai e filho, a partir daquele momento, eles tinham um encontro que era deles, de madrugada. Obviamente, o pai estava movido por uma preocupação, é óbvio, né? E é uma preocupação que nunca acaba. O intuito da nossa conversa não é falar, olha, acabou a preocupação, não precisa se preocupar. Pelo contrário, é uma preocupação que a gente vai ter sempre pro resto da vida, eu acho. Como pai e mãe não tem idade, a gente se preocupa com o filho o tempo inteiro. Mas existem graus de tolerância que dá para a gente poder viver com essa preocupação de uma forma melhor, né? Para a gente lidar melhor com esse grau de angústia. Então, quando ele chegava lá para receber o filho, eles conversavam sobre como foi o programa, o que aconteceu, quem que estava, como é que foi, teve confusão e virava uma conversa. Curioso que quando a gente fala da canseira da madrugada, esse pai também preocupado, é óbvio que ele preferia estar na cama dele dormindo a noite inteira, mas ele se propunha a ter esse encontro de madrugada com o filho, porque ele sabia a preciosidade, o valor que era de ter aquele encontro, os dois, de ele se disponibilizar, de ele se dispor a escutar, a estar atento ao filho, a saber da vida dele. Não com o intuito de fuxicar ou de cobrar, mas com o intuito de participar. E a partir daquele momento, ele foi conquistando cada vez mais a confiança do filho para ele contar realmente o que rolava na madrugada, nas noitadas. Eles começaram a criar uma cumplicidade que foi muito bacana.
Isso eu sei que aconteceu porque era muito frequente de eu estar na casa deles. E a primeira vez que isso aconteceu, eu levantei por causa do ruído e eu falava assim, gente, mas como assim, né? Essa hora, o fulano, que bobagem, né? Que criancice. O pai tá achando que o filho é uma criança, o garoto já é grande. E com a recorrência disso, eu comecei a perceber que não era nada daquilo que eu estava imaginando. Pelo contrário, era uma construção de um relacionamento e de uma convivência, de uma cumplicidade que vai muito além da cobrança. E que efetivamente instituía ali uma relação de disponibilidade, de apoio do pai em relação ao filho para qualquer eventualidade. Dele se sentir seguro de qualquer necessidade, seja na noite, na madrugada, seja qualquer problema, ele poderia contar com aquele pai para ajudá-lo. Não importa o que acontecesse. E aí, voltando para a minha história com o filho, quando ele começou a me falar sobre dá mais linha, me dá mais espaço, eu tô me saindo bem, eu tô entendendo, eu tô captando, eu tô seguindo as suas orientações, ele me deu condição de dar esse crédito a ele. E na hora eu lembrei desse pai. Toda aquela angústia que ainda estava rolando, que eu ainda sentia, não era simplesmente pelo fato de a preocupação da segurança e das regras cumpridas e da conduta dele na rua. Era porque eu não estava conseguindo me desapegar de filho. E desapegar não entenda aqui como uma forma de delargar, de simplesmente largar filho. Não é isso, absolutamente. É uma forma de deixar que ele viva as experiências dele e que são naturais e necessárias para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele amadurecer. E eu também. Porque como eu digo sempre no blog, em vários dos meus artigos, a gente como pai e mãe, a gente precisa entender que esse desenvolvimento não é só de filho, esse amadurecimento não é só de filho. É amadurecimento dos pais como pais também. A gente tende a pensar que somos mais velhos, somos experientes e já sabemos de tudo. Não. Quando a gente tem filho e adolescente, a gente tem sempre a oportunidade de aprender mais, de continuar aprendendo, porque as circunstâncias são diferentes, cada um é cada um tem sua personalidade, cada um tem sua experiência e isso repercute na gente de uma forma diferente. E por conta disso, a gente tem sempre a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais. Para vocês terem ideia, como eu disse, o meu filho mais velho, ele só começou a se interessar de sair realmente à noite há coisa de 1 ano, aos 17 anos. E aí quando ele saiu para mudar de cidade. Aí foi um salto gigantesco. Eu que tinha receios de ele estar demais em casa, eu ficava sempre querendo empurrá-lo para a rua, você tem que viver o mundo, tem que ver o mundo. Quando ele decidiu de verdade já realmente escancarar. E aí ele quis mudar de cidade e morar sozinho. Mas o mais novo, irmão, educação igual, mesmo pai, mesma mãe, mesmas circunstâncias, uma personalidade totalmente diferente e que começou desde os 14 querendo sair à noite. Então, veja, você está entendendo que não importa que sejam adolescentes, eles não são iguais. E as situações que eles trazem para a gente como pai e mãe são sempre diferentes. E é isso que a gente precisa considerar. Cada um tem uma necessidade diferente. É lógico, a gente tem algumas regras básicas, algumas diretrizes, guias que são básicos para a gente começar a nossa história com o filho. Mas a partir dali, a gente tem que continuar lendo os filhos, observando, entendendo, para poder ajustar e personalizar essa relação. Então, a experiência daquele pai ficou realmente na minha memória. E eu vou te dizer, me fez muito bem lembrar, ele nem sabe, mas ele salvou a minha experiência
porque eu estava andando numa direção de angústia que realmente me deixava sobressaltada, que me deixava muito preocupada, além da conta, e eu sem saber por quê. E foi assim que eu comecei. Agora meu filho está com 15 anos, ele tem saído muito mais frequentemente com um grupo, o grupo se reúne, eu conheço os amigos, e esse ano foi diferente, a solicitação dele foi outra. Em vez de ele me pedir mais autonomia, o que ele me pediu foi: mãe, dá um tempo com as mensagens. Eu te dou notícia, vamos combinar. Quando eu sair do lugar, estiver indo para casa ou estiver chegando no lugar, eu mando mensagem para você. E aí você não vai ficar sem notícia. Ele foi encontrando meios de também trazer argumentos para a gente poder equalizar essas necessidades, que são minhas e deles. E isso facilitou muito a nossa vida. A ponto de, quando ele vai para uma festa ou um lugar bacana, que ele sabe que eu vou curtir, ele tira fotos, ele faz vídeos e manda para mim. Ele compartilha momentos dele. E isso para mim é cumplicidade. Isso para mim é confiança. Isso para mim é mais do que regra, mais do que cobrança, mais do que a gente apontar um para o outro o que cada um tem que fazer e é dever de cada um. Porque as regras e os deveres, a gente como pai e mãe, a gente estipula, a gente sofre, né, reveses, porque os filhos eles testam a gente, isso é fato. Eles burlam muitas vezes e isso é inevitável também, faz parte do processo, faz parte da dinâmica. Agora, como a gente reage a essas situações é que vai fazer toda a diferença na nossa relação. Não espere que filho tenha essa postura e esse amadurecimento todo para poder pensar como se comportar diferente. Vai ter que partir da gente essa iniciativa. E é por isso que é importante que a gente cada vez mais se torne pais conscientes. Conscientes de como a gente fala, de como a gente estipula as regras, de como a gente conversa, de como a gente reage às situações e como que a gente procura saídas diferentes da massa. Porque a grande maioria segue modelos que já não dão mais certo. Já não davam no passado. É loucura a gente imaginar que no passado tudo era perfeito e não era. Nós somos provas disso. Mas a gente tem esse olhar romântico do passado, né, na adolescência. Mas a gente passou por poucas e boas também. Eu, pelo menos, passei. Eu já furei regras, já aconteceu de tudo. Então, hoje, é importante que a gente, num contexto tão diferente de antigamente, de anos atrás, num contexto de violência exacerbada, que a gente está sofrendo muito mais de medo, de ansiedade, né, com essa violência que está tomando conta, já tomou conta da gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nas outras cidades certamente, no Brasil inteiro, a gente precisa estar muito atento a novos caminhos para lidar com o filho adolescente e estabelecer com ele esse vínculo que é muito maior do que simplesmente mandar e esperar dele obediência. É muito mais que isso. A gente precisa buscar vínculo e cumplicidade para que a gente possa juntos caminhar numa direção que seja mais saudável. É difícil, é cansativo. Aquele pai acordando de madrugada, ele ficava exausto, eu tenho certeza. Mas só do alívio dele, primeiro, obviamente, receber o filho, saber que o filho voltou para casa. Eu acho que a primeira sensação, a primeira coisa que a gente sente quando o filho chega da rua de madrugada ou amanhecendo é graças a Deus, né? Posso dormir agora. Mas além do alívio, ele vinha com a abertura e a disposição para sentar e ainda conversar. E não precisava ser uma conversa longa, não. Bastaria simplesmente receber o filho, sentar no sofá e aí como foi, né? Se não render muito, no dia seguinte eles estão conversando sobre outros assuntos. Mas só de ter esse encontro. E esse encontro faz toda a diferença. É o que eu procuro fazer hoje em casa.
Confesso que muitas vezes eu vou assim, me arrastando, confesso, mas faz diferença porque eu já vejo que o filho já me aguarda. E quando eu não apareço a tempo de encontrá-lo na sala, ele vai até o meu quarto. E quando ele chega no meu quarto, o encontro é bacana. O encontro já é de alívio e de cumplicidade. E isso é que estreita a relação com o filho. Com o filho adolescente que, de novo, tem todas as características e as dificuldades que a gente vive nessa transformação, mas que está ali, doido para ser compreendido, esperando o colo e o apoio, a segurança dos pais, o diálogo, a atenção. Por mais que ele diga que não, que é bobagem, que ele não queira parecer criança, que ele não, ele acha a situação muito infantil, porque afinal de contas sair à noite já é vida adulta. Ele já tem uma autonomia e uma independência e ele quer ser visto dessa forma. Só que ele tem as derrapadas dele ainda. Então, intimamente, ele está lá querendo receber essa segurança, essa dose de amor, de atenção, de segurança. Saber que mãe e pai estão atentos a ele. Apesar de ele ter saído porta fora, de ele estar querendo parecer e ser adulto, pai e mãe ainda estão olhando. Sabe aquela imagem? Me veio agora. Sabe a imagem da criança quando vai andando? Eu lembro do meu filho entrando na escola, nos primeiros dias, morrendo de medo de entrar sozinho. Aí ele parava, ele olhava para trás para ver se eu estava olhando para ele. É isso. Eu acho que filho adolescente tem um pouco disso ainda também. Então, assim, por mais que ele esbraveje e queira ser reconhecido como adulto, queira se mostrar adulto, no fundo, ele ainda tem aquela vontade, aquele desejo íntimo de: será que minha mãe está me olhando? Vou olhar para trás para ver se minha mãe e meu pai estão olhando para mim, se estão atentos a mim. Espero que estejam, porque aí vem a segurança dele. E foi assim, nessa batida de encontros de madrugada, com menos mensagens, esperando que ele, e sempre tem a mensagem dele, dizendo: olha, estou saindo aqui agora, cheguei aqui agora, estou indo com fulano. Isso tudo está rolando. Ainda bem, eu sei que existem casos que, né, não é bem assim que funciona. E aí a gente pode falar sobre isso em outra ocasião. Mas com esses ajustes, eu senti um alívio. É óbvio que preocupação eu sempre vou ter. Eu continuo com medo da violência, eu continuo com medo das companhias que eventualmente estão ao redor dele e do grupo dele, das situações ameaçadoras que existem na noite, né? O horário, quanto mais tarde, quanto mais madrugada mais suscetível a qualquer situação ruim é maior, né? Então, assim, os perigos estão a todo momento rondando a gente, principalmente o filho que está botando a cara no mundo. Mas mesmo assim, a angústia, ela já não existe mais. Agora é aquela preocupação realmente de estar sabendo o que está acontecendo. E isso, gente, não tem como fugir. A gente vai continuar se preocupando. Agora não precisa sofrer como antes. E é isso que me fez diferença. Falei pra caramba, né? Como sempre. Deixa eu olhar aqui o que vocês estão falando. Crescemos e aprendemos com nossos filhos. Eu confesso que assim, eu não esperava que fosse aprender tanto. E eu acho que a virada de chave foi exatamente quando eu me dei conta disso. De que eu podia e devia escutar e aprender nas situações. Porque até então eu achava que eu é que tinha o tempo inteiro que puxar as lições da vida. Eu que o tempo inteiro tinha que estar ensinando. E nessa troca, a gente acabou realmente aprendendo e estreitando uma relação que é bem diferente de antes. E nas saídas à noite dá no mesmo. É mais uma situação que a gente fica apreensivo, preocupado, mas que na prática a gente pode também aprender a lidar de forma diferente,
a não seguir como todo mundo segue. Eu acho que a gente tem um olhar mais individualizado de filho e da relação que a gente quer ter com o filho. Isso ajuda bastante, porque a gente não precisa seguir o modelo da outra família, não precisa seguir o modelo de ninguém. A gente precisa seguir um modelo que se adeque, se ajuste a nós. O que me deixa mais tranquila, o que dá certo no meu relacionamento com o filho, o que me faz ficar próxima dele. Então, isso é difícil da gente encontrar o caminho certo, o tom certo, né? Como todo equilíbrio de tudo, é sempre muito difícil de ser encontrado. Mas só de sair do posto de detentora de todas as razões, de todas as respostas, eu acho que já ajuda bastante. Já mostra que a gente está realmente disposta a aprender, a conhecer, a buscar saídas. Isso sempre trazendo junto com ele, porque hoje em dia a gente convive com o filho, ele participa muito mais da nossa vida do que a gente participava na nossa fase de adolescência. Então hoje ele pode sim se tornar esse parceiro, não como amigo, não estou falando que ele precisa ser meu colega, não é nada disso, mas que ele pode ter uma relação de conversa com a gente que seja mais próximo de conversa de adulto, uma postura mais de respeito à fase em que ele está. Ele não é mais criança, não é e nem quer ser entendido dessa forma. Então, eu acho que uma conversa de adulto para adulto, mesmo que ele não seja, eu acho que isso ajuda bastante. Afirmar as regras, a obter dele o compromisso de cumprir com essas regras, a amadurecer a postura dele diante do mundo. Isso tudo traz um grau de responsabilidade que é imprescindível para ele ganhar a autonomia que ele precisa ter como adulto. E é uma construção. E nessa construção precisa ter muita confiança. Ou seja, é tudo muito elaborado, é difícil, mas quem disse que ser pai e mãe seria fácil, né? Tá aí, a prova disso a gente aqui falando sobre todo esse aprendizado que a gente tem que ter para ser mãe e pai e para poder também ensinar e formar. Deixa eu ver aqui. Oi, Renata. Você tem medo da violência? Sempre peço realmente notícias para que possa ficar mais tranquila. Pois é, Renata, eu não sei se você estava no início, mas a violência hoje realmente deixa a gente cada vez mais aflita, angustiada. Só que não tem jeito. A gente não tem como trancar filho em casa para protegê-lo da violência lá fora. A gente tem como minimizar essas ameaças, né? E como que a gente minimiza? Bom, hoje a gente tem a tecnologia que está aí como recurso para que a gente possa usufruir dela ao máximo, seja para localizar, seja para mandar mensagem. Enfim, no meu caso, o que eu estipulei com meu filho, e olha, foi bem difícil, porque, para você ter ideia, ele começou com as saídas dele, dos dois. Na verdade, começaram a partir de curso de inglês. Eles iam à noite sozinhos para um shopping aqui no Rio para ter aula. E aí tinha gente que falava assim, mas como você deixa? Eu falei assim, gente, vou fazer o quê? Eu não posso levar, eles vão ter que aprender. À medida que isso foi evoluindo, eles começaram a ficar safos, né? Tipo, como ir, como voltar, inevitável, aprende. E o combinado de forma prática, né? Eu sempre estipulei com eles, quando você chegar no local, você manda uma mensagem. E quando você sair do local, vir para casa, você me manda outra mensagem. Não importa a hora. Isso virou um hábito. Então, em vez de eu ficar lá enchendo de mensagem, ligando, porque era o que eu fazia. Eu ligava, aí não atendia. Aí eu mandava mensagem, não respondia. Por quê? Porque eles estão na night, eles estão curtindo, eles estão entretidos, estão se divertindo. Sabe lá o que pode estar acontecendo que eles não viram, não responderam, até viram e não responderam.
Então, assim, isso tudo vai causando uma preocupação adicional que só vai consumindo ainda mais a gente. Então, o combinado é, tá bom, eu vou parar de mandar mensagem para você e de te ligar e você vai se comprometer de, chegando no local, me manda mensagem. Cheguei, tô saindo do local, tô indo para casa, ou tô indo para qualquer outro lugar, avisa, não importa a hora. Isso fez muita diferença. Então, assim, mesmo que eu acorde de madrugada, ele não tá em casa, eu olho lá, tem mensagem dele, olha, tô aqui, eu cheguei, e aí se ele não me mandou mensagem é porque ele tá lá na noite ainda. Uma outra coisa que ajuda muito é você, exatamente por você abrir mão de ficar no pé e querer controlar o tempo inteiro, é esse pacto de que ele vai te munir de informação. E aí, munir de informação é isso que eu falei. E também de estipular a hora. Demorou, não tem, passou da hora, olha, tô aqui ainda, né? Eu ia falar outra coisa, esqueci. Tinha mais uma coisa, mas eu vou lembrar daqui a pouco, que ajuda. Era isso. Quando acontecia de não ter bateria do celular, isso acontece frequentemente. Tem um dos amigos, frequentemente, não tem bateria no celular. Sai, acabou a bateria, ele manda mensagem para a mãe do meu filho. Mas aconteceu isso também com o meu. E aí eu ficava assim, meu Deus, tá sem bateria, não vou conseguir falar onde ele tá, enfim. E aí eu tinha o telefone dos amigos. E aí eu mandava mensagem para os amigos. Quando isso aconteceu, eu falei, não pode acontecer, tem que sair com bateria cheia. Isso é fato, é outro achado. Então, tá com bateria cheia? Beleza. Não tá? Se acabar, você manda mensagem conforme combinado pelo celular dos amigos. É isso. Ou seja, se ele cumprir com isso, eu tenho certeza que você já vai se sentir aliviada, já vai tirar um peso das costas. É muita coisa. É. E vocês? Me conta a experiência de vocês aí. Se não enche o saco mandar mensagem pro amigo. Mas isso acontece entre eles, todo mundo faz isso. O amigo que esqueceu o celular, o amigo que perdeu, não tem bateria, que a mãe liga pro do outro. Isso teve uma ocasião, teve uma vez que o meu mais velho saiu, foi o aniversário de 18 anos. Foi esse ano. Aí ele saiu e foi pra night com um grupo pequeno de amigos. Foram para um bar. Eu já fiquei com o olho desse tamanho. Falei, como assim? Ele nem saía, não queria sair, agora quer sair, ainda vai para um bar à noite? Foi, curtiu pra caramba. Só que aí eu, preocupadíssima, né? Primeira saída assim. Aí eu mandei mensagem para ele, ele não atendeu. E aí, obviamente, eu corri pro amigo dele. Falei assim, onde vocês estão? Aí ele logo de pronto falou, tia, estamos no lugar tal. Tá bom. Eu falei, ó, tal hora tá combinado, fala com ele. Fechou, fui dormir. E a tal hora ele não apareceu. Passado uma hora, nada. Aí eu já comecei a rezar. Acendi vela, fiz oração. Eu tava quase chorando já. Olha só, hein? Tava quase uma hora já de atraso e eu já tava chorando, pensando nas coisas, piores coisas da vida. E aí ele vira a chave, aparece, feliz e contente, porque tinha curtido muito a noite. Ele tava assim, alegrinho, né? Tava alegrinho mesmo. Eu falei, você bebeu? Eu falei, só um pouco, mãe. E aí começou a contar como foi a noite. Porque fulana ficou alegre, que aí curtiu uma garota, que foi bacana. Aquilo pra mim foi tão gostoso, porque naquela situação, o que mais eu imaginava era acontecer alguma besteira, meu filho não volta para casa, ou então ele vai chegar, tá acabado, e ele não vai querer nem falar comigo. Mas foi totalmente diferente. Então, assim, essa aproximação faz toda a diferença. E, de novo, não é para saber e ficar no fuxico de bisbilhotar o que aconteceu.
é de escutar, é de receber, de acolher de volta em casa. Que bom que você voltou. Sem aquele também chororô, tipo aquele pânico, né? Tipo, ai meu filho, você tá aqui, que medo. Isso, adolescente tem horror a isso, esse drama de pai e mãe. Tipo assim, mãe, eu saí, só isso, né? Tipo, que exagero. Então, assim, é receber, oi, filho, que bom, e aí, curtiu, foi legal? Por mais que você queira berrar, gritar e dar graças a Deus 1000 vezes que ele tá em casa. Guarda pra você, sente o alívio e senta pra ouvir. E aí, como é que foi? Não falou nada? Beleza, então depois a gente conversa, mas que bom que você tá em casa, tchau. É isso. Se ele te der corda, melhor ainda. Aí aproveite e usufrua. Ele ainda consegue te dar notícia espontaneamente. Ah, mas isso é a prática, Renata. Não tem fórmula, não. Isso é construção. A gente vai. Só o fato de ele estar em contato de alguma forma já é um grande ganho. A gente ouve tanta coisa, né? A gente tem jovens aí que despirocam mesmo, e não dão nem satisfação, ou enfim. Então, se ele te dá o mínimo de informação que seja para você administrar, aí cabe a você administrar essa ansiedade também, né? Porque vamos combinar que realmente é difícil, mas é também muito chato, né? Aquela mãe dramática que fica lá, parece que tá morrendo porque o filho saiu. Então, menos. Dependendo da idade, a partir dos 14 anos, o jovem começa a querer sair. E aí é um processo, como eu disse. No início é a base de regras, não tem conversa. Você tem que estipular as regras inegociáveis. E aí tem várias dicas para isso. E a cada ano você vai sentindo a evolução, a maturidade, o desenvolvimento do filho e vai dando linha. Vai, aí até que chega uma idade, tipo 17 anos, 16, eu acho que 16, vai. 16, 17 anos, o filho já tem a capacidade de começar a argumentar contigo e a negociar contigo. E aí é uma parceria nas regras, nos combinados, porque é isso que vai realmente ajudando a moldar essa relação, as duas partes ficarem um pouco menos angustiadas. As duas partes não, né? A mãe e o pai ficarem menos angustiados. E ter uma relação de confiança, que eu acho que é imprescindível e é o mais importante nesse momento de saídas, né? O meu sempre fala que eu acho que todos são do mal. E você acha mesmo que são do mal? Por quê? Por que você acha que eles são do mal? Eles te deram motivos para isso? Bom, eu particularmente, assim, eu não tenho nenhuma visão, assim, mais dura de algum amigo dos dois, né? Já teve caso de eu pegar, eles ficaram super desconcertados. Já aconteceu de eu pegar numa festa, eles na cozinha, eles estavam com uma bebida alcoólica. Coisas de jovem que eu falei, cara, ok, mas vamos conversar aqui, né? Então, de ficar um pouco mais atenta, de ficar mais esperta com relação a um, a outro. Mas isso se dilui quando a gente começa, a gente está mais próxima deles. Quando você traz para dentro de casa, quando eles participam da sua rotina de alguma forma, quando você conhece os pais, obviamente. A gente faz isso quando o filho é pequeno, não faz? Com o adolescente é a mesma coisa, é mais difícil porque ele não está tão aberto nem está mais disposto a isso. Mas a gente encontra os meios para fazer isso, não tem como não conseguir. O modo que fala faz toda a diferença. Como falar, nossa, eu sou prova viva de que a forma como eu falo hoje é bem diferente do que eu falava e fez muita diferença. Como que essas pequenas, que a gente acha que são pequenas coisas, fazem diferença. O modo como fala
como pergunta, as palavras, né, o tipo de pergunta, nossa, o tom, tudo isso faz toda a diferença. Então, vale a pena cada vez mais ficar consciente das suas atitudes, das suas reações, porque é complicado. Bom, com relação a isso que a gente conversou hoje, fora o artigo que eu publiquei hoje, ontem, né, falando sobre saídas especificamente, e toda essa história que eu contei também, um pouquinho mais, existem outros artigos relacionados, que aí tem a ver com as regras, né? Tem a ver com a autoridade. Teve uma mãe que me escreveu falando sobre o questionamento de filho, que as regras que eles colocam para o filho tem 17 anos, e que ele começa a questionar, ele questionou por que o meu pai pode e eu não. Obviamente existem outras variáveis envolvidas que a gente conversou, enfim, é outra questão. Mas eu achei pertinente trazer isso à tona porque a gente pensa que a geração atual não reconhece a autoridade de pai e mãe. Reconhece. Reconhece muito, desde que pai e mãe saibam como conquistar essa confiança e ter como é que eu posso dizer? Essa autoridade de uma forma espontânea, não por hierarquia. No passado, a gente aceitava por hierarquia. Ah, meu pai e minha mãe, eu tenho que obedecer, era na base do comando. Hoje a relação é diferente. Não estou julgando se é bom, se é ruim, se é melhor ou pior. Eu estou simplesmente falando que é diferente. E não é só na família, não. É no trabalho também, acontece a mesma coisa. Já foi aquela época que, óbvio, existe hierarquia, que você responde a alguém oficialmente, mas aqui ao redor todo mundo participa de tudo. E se o chefe não tem autoridade, não tem o reconhecimento dos subordinados, da equipe, dos colaboradores, nem é mais subordinado que a gente fala colaboradores. Não adianta ter a patente, não adianta. Isso não dá certo. Pode dar certo a curto prazo, mas a longo prazo não rola. A mesma coisa na família. Então hoje a relação de autoridade ela é conquistada. E eu tenho um artigo que eu falo sobre isso, que é como lidar com filho adolescente, se não me engano é isso, como lidar com filho adolescente, que eu trato exatamente sobre essa questão de autoridade e autoritarismo, de como que é importante, como que a gente conquista essa confiança e essa autoridade. E eu acho que tem muito a ver quando a gente fala sobre regras, né? Os questionamentos ou quando burla, que aí é outro artigo que eu também falo, quando o filho burla as regras. Isso não é uma falta de caráter, não é porque ele é um mau caráter, não é nada disso. Faz parte do processo e como que a gente pode lidar com essa situação de uma forma também diferente do que a gente escuta aí, todo mundo apontando, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, o filho não pode fazer isso. Isso tudo traz muito peso pra gente e a gente fica agoniada, pelo menos eu ficava. Muito agoniada de ficar ouvindo essas críticas o tempo inteiro e sem saber como fazer. Porque eu ouvia os conselhos de uma geração anterior que não estava atualizada com as condições atuais e as coisas não casavam. Então, as dicas que eles me davam sobre a experiência deles não casavam, não encaixavam com a dinâmica de hoje. Então eu ficava perdida no meio do fogo cruzado. Então assim, tem muito artigo no blog relacionado a regras, a autoridade, a influência, a confiança com o filho. Tudo isso está lá. E como dialogar com o filho. E aí tem exatamente questões práticas, vividas e experimentadas. Tem muita coisa para compartilhar com vocês. Então eu convido todos vocês a visitarem o site, o minhamãeemsaco.com, buscarem esses artigos que certamente vão contribuir, não como regras para vocês ou para receitas de bolo, mas para inspirar, para pensar um pouquinho fora, né, do que a gente normalmente escuta, do que a gente normalmente recebe de crítica.
se eximir desse peso que ronda a gente como pai e mãe de hoje e se sentir mais livre para poder experimentar novas saídas, novas possibilidades, tá? Eu espero que tenha amenizado um pouquinho, dado alguma inspiração para que vocês possam se inspirar e terem menos angústia e viver esse momento junto de filho, que é um momento tão bacana de desenvolvimento dele, que você vê ele amadurecendo nessa prática de vida adulta que vale a pena participar, que essa história do pai tenha contribuído para vocês também pensarem um pouquinho diferente, pensar olhando a madrugada não mais como aquele peso do cansaço, e mais com uma possibilidade, uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vida do filho. Canseira a gente sempre vai ter, não tem jeito. Então vamos olhar de outra forma essa canseira como uma oportunidade de estar junto do filho, de orientar melhor, de viver melhor essa relação e esse momento. Que mais? Eu acho que é isso, gente. Os artigos e, obviamente, a internet está, como eu disse, a internet está cheia de regras, de como estipular regras com o filho, né? E isso aí, por questões óbvias, eu acho que não tem muito o que fugir, né? O que eu, no meu olhar, na minha experiência, na minha prática, eu mudei foi entender a forma como essas regras se encaixam no meu relacionamento com o filho. Então, desde a questão de segurança, das orientações, dos combinados, como que isso foi construído com o filho. A cada ano, a cada passo dado adiante, de ele participar desse combinado como uma figura-chave para que a gente entre num acordo, porque aí o compromisso com ele, dele, é maior para cumprir aquilo, né? Então, mais que as regras, eu acho que a forma como a gente estipula as regras, como que a gente lida com essas regras e como que a gente cobra essas regras faz toda a diferença. Então, questões práticas de quais regras são necessárias, vocês vão encontrar em vários locais na internet. Agora, o que você faz e como que você experimenta isso no dia a dia, eu indico o meu blog para vocês se inspirarem. Eu espero que vocês se inspirem, porque fez diferença para mim. Então, talvez faça para vocês também, tá? Renata, o que você está falando aqui? Quando ele burla, conta logo em seguida. Que bom! Que bom! Ótimo, isso é maravilhoso. Um filho que conta alguma coisa que ele errou é maravilhoso, porque é o grau de confiança que ele tem que você vai, né, acolher e tratar o assunto. O importante é tratar o assunto, né, e vasculhar o porquê de ter burlado, o que pode ser diferente na próxima e, obviamente, o comprometimento dele de não fazer de novo. Eu acho que os aprendizados estão aí para isso, né? Fez errado, reconheceu, tá bom, na próxima você vai fazer diferente, ou pelo menos vai tentar ao máximo não repetir erro, né? Esse eu acho que é a grande lição dos nossos erros, inclusive, né? Como pai e mãe também, né? Bom, agradeço a participação, o tempo de vocês, espero que tenha contribuído. Toda quarta-feira, cada 15 dias, às quartas-feiras, 8 da noite, eu tô aqui no Facebook para live, e aí tô sempre anunciando antes para vocês se conectarem. E então, na quarta-feira, que não tem live no Face, eu vou passar a fazer no Instagram, para ver se de repente vocês curtem mais ou outro público vai estar lá, mas estou sempre por aí. E eu conto com a participação de vocês, porque é imprescindível haver essa troca, vocês trazerem exemplos, a experiência de vocês é muito importante, porque é assim que a gente vai construindo uma nova história com o filho adolescente e acabando com essas ideias de rotular, de repetir erros, de viver uma fase longe de filho e execrando adolescente.
Eu espero que o blog esteja contribuindo para dar essa nova visão aos pais e principalmente novas práticas aos pais, porque por experiência própria eu vivi isso na pele, essa transformação. E eu, sinceramente, eu espero que aconteça em muitas outras famílias, porque, do contrário, a gente vai perder uma grande oportunidade de também viver uma fase que é incrivelmente criativa, de desenvolvimento e de estar junto de filho, né? Que é o mais importante, para poder formar um adulto melhor. Obrigada pela participação de vocês. Beijo, Renata. Beijo, Isabel, primo, todo mundo. E vai ficar gravado aí no Face para quem quiser rever, assistir de novo, tá bom? Boa noite, Flamengo na cabeça e até a próxima live. Tchau, tchau!